E aí, família em Cristo? Seja muito bem-vindo a mais um momento especial juntos. Espero que a mensagem de hoje fale diretamente ao seu coração e traga reflexões importantes para a sua vida. O caminho do discipulado. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 28. A palavra de Deus diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, e dos escribas, ser morto, e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vivemos em um mundo onde nossas fundações são frequentemente abaladas. As pressões da vida, as incertezas do futuro, e os desafios diários nos fazem questionar o que é real e duradouro. Precisamos de uma âncora em meio ao terremoto da existência. Em Mateus capítulo 16 versículos 21 a 28, encontramos uma passagem que nos oferece não apenas uma âncora, mas um caminho inteiro para caminhar. Este texto nos apresenta um momento crucial na vida dos discípulos, quando Jesus começou a revelar claramente que seu caminho incluiria sofrimento, morte e ressurreição. A resposta de Pedro, e o ensinamento subsequente de Jesus nos oferecem lições poderosas para hoje. Primeiro, o choque da cruz, versículos 21 a 23. Jesus declara em Mateus capítulo 16 versículo 21, Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, e dos escribas, ser morto, e ressuscitado no terceiro dia. Esta declaração foi um choque para os discípulos, especialmente para Pedro. Imagine a cena: Pedro, que acabara de confessar Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora ouve que este Messias irá sofrer e morrer. Isso não se alinhava com sua expectativa de um Messias conquistador que libertaria Israel do jugo romano. Pedro, movido por seu amor por Jesus, e também, talvez, por sua preocupação consigo mesmo, protesta: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. A resposta de Jesus é severa: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Este é o primeiro grande ensinamento desta passagem: os caminhos de Deus frequentemente contradizem a sabedoria humana. O que parece terrível aos olhos humanos, sofrimento, sacrifício, morte, pode ser o próprio caminho de Deus para a vitória e redenção. Aplicando, numa cultura de gratificação instantânea e conforto a qualquer custo, a mensagem da cruz é chocante. Quando escolhemos perdoar alguém que nos feriu profundamente, quando abandonamos uma promoção para preservar nossa integridade, ou quando sacrificamos tempo de lazer para servir em sua comunidade, experimentamos o choque transformador da cruz em nossa vida diária. O caminho que choca é o mesmo que transforma. Segundo, os três chamados do discipulado, versículo 24. Após repreender Pedro, Jesus apresenta o caminho do discipulado verdadeiro em três chamados interligados. Negue-se a si mesmo, versículo 24. Jesus não está falando de negar coisas a si mesmo, como em uma dieta ou abstinência. Ele fala de uma negação muito mais profunda, a negação do eu como centro de nossa existência. Negar-se a si mesmo significa abandonar a ilusão de que podemos viver para nós mesmos, buscando apenas o conforto e a segurança terrena. É um chamado para uma entrega radical a Cristo, onde nossas prioridades, desejos e ambições são submetidos a Ele. O apóstolo Paulo expressou esta realidade em Gálatas capítulo 2 versículo 20, Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim,
e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Esta negação do eu é contraintuitiva para nossa cultura individualista, que constantemente nos dispara encontrar a nós mesmos e seguir nossos corações. Mas Jesus ensina que o verdadeiro eu só é encontrado quando nos perdemos nele. Aplicando, negar-se hoje significa resistir à pressão constante das redes sociais para criar uma marca pessoal e buscar validação. É escolher ser o último na fila quando poderia ser o primeiro, é dedicar seu talento a causas que não trarão reconhecimento, é diminuir para que Cristo aumente em sua esfera de influência digital e presencial. Renunciar a si mesmo não é perda, mas o portal para um ganho maior. Tome a sua cruz, versículo 24b. Tomar a cruz não significa suportar um fardo pesado ou uma doença crônica, como muitas vezes interpretamos. No contexto do primeiro século, a cruz representava execução pública, vergonha e rejeição total. Quando Jesus fala de tomar a cruz, ele está chamando seus seguidores a abraçar a identificação com ele em sua rejeição, vergonha e sofrimento. É estar disposto a enfrentar a oposição e o escárnio do mundo por causa de Cristo. Para muitos cristãos ao redor do mundo hoje, este chamado é literal, eles enfrentam perseguição, prisão e até morte por sua fé. Para outros, pode significar ser ridicularizado no local de trabalho, rejeitado pela família ou considerado tolo pela sociedade. Mas note que Jesus não termina com a cruz, ele continua com a ressurreição. O sofrimento sempre leva à glória no reino de Deus. Aplicando, tomar a cruz hoje pode significar defender a verdade bíblica num ambiente de trabalho hostil à fé, ser ridicularizado por manter valores cristãos numa universidade secular, ou suportar críticas por priorizar sua família sobre avanços na carreira. Para muitos cristãos em países com perseguição religiosa, ainda significa risco real de prisão ou morte. Seus passos definem seu destino. Siga-me, versículo 24c. Este chamado é o mais direto, mas talvez o mais desafiador. Seguir Jesus significa caminhar como ele caminhou, viver como ele viveu, e amar como ele amou. É moldar toda a nossa vida segundo o exemplo de Cristo. Seguir a Jesus não é um evento de uma vez, mas um compromisso diário de caminhar em seus passos. Como ele mesmo disse em Lucas capítulo 9 versículo 23, devemos tomar nossa cruz, cada dia. Aplicando, seguir a Cristo hoje significa confrontar injustiças sociais como Jesus fez, demonstrar compaixão pelos marginalizados em nossa sociedade, e cultivar a humildade numa era de autoexaltação. É avaliar cada decisão, desde o consumo até os relacionamentos, pela pergunta: isto reflete o caráter de Cristo? No reino de Deus, a matemática é inversa: perdendo ganhamos, morrendo vivemos. Terceiro, o paradoxo do reino, versículos 25 a 26. Jesus então apresenta um dos grandes paradoxos do reino de Deus, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Imagine um mundo onde tudo é ao contrário. Para ganhar, você deve perder. Para viver, você deve morrer. Para ser o maior, você deve ser o servo de todos. Isso soa como um mundo louco? Bem, é o mundo do reino de Deus. Jesus nos chama a pensar de dentro para fora, a ver a vida não como o mundo a vê, mas como Deus a vê. Aqui está a loucura da sabedoria divina: para ganhar, devemos perder. Para viver verdadeiramente, devemos morrer para nós mesmos. Este princípio atravessa todo o Novo Testamento. O grão de trigo que morre para produzir muito fruto, João capítulo 12 versículo 24. Os primeiros que serão últimos, e os últimos, primeiros, Mateus capítulo 20 versículo 16. Os humildes que serão exaltados, Lucas capítulo 14 versículo 11. Nossa cultura nos diz para proteger nossas vidas a todo custo, para maximizar nosso conforto e segurança. Jesus nos diz para entregá-las por amor a Ele e ao próximo. Jesus então faz uma pergunta retórica poderosa: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Esta pergunta desafia nossas prioridades. O mundo nos oferece muitas coisas: riqueza, fama, prazer, poder, mas nenhuma delas vale o preço da nossa alma. Todas as conquistas terrenas são temporárias, mas a alma é eterna. Aplicando,
Vivemos no paradoxo quando escolhemos generosidade em vez de acumulação, quando investimos tempo em relacionamentos, em vez de entretenimento contínuo, quando cultivamos a gratidão em vez da comparação. O paradoxo se manifesta quando descobrimos que nossa maior alegria vem não do que conseguimos para nós mesmos, mas do que doamos aos outros. Quarto, a glória vindoura, versículos 27 e 28. Jesus não nos deixa apenas com o desafio do sofrimento presente, mas nos oferece a esperança da glória futura, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Este é o grande contraste: o sofrimento é temporário, a glória é eterna. A cruz vem antes da coroa, mas a coroa certamente virá. Paulo capturou este princípio em Romanos capítulo 8 versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esta perspectiva da eternidade transforma completamente como vemos nossas lutas presentes. Elas não são sem sentido ou aleatórias, mas parte do caminho para a glória. Jesus termina com uma declaração misteriosa: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Embora haja várias interpretações para este verso, muitos estudiosos acreditam que Jesus estava se referindo à sua transfiguração, que ocorreria apenas 6 dias depois, quando Pedro, Tiago e João veriam um vislumbre da glória vindoura de Cristo. Aplicando, a perspectiva da glória vindoura nos permite suportar diagnósticos médicos devastadores com esperança, trabalhar fielmente em empregos desafiadores com excelência, e resistir às tentações mais sedutoras com confiança. Em um mundo obcecado com resultados instantâneos, vivemos como investidores eternos, sabendo que a bolsa de valores do reino nunca quebra, e que nossos investimentos em fidelidade terão retorno garantido na eternidade. Concluindo, o chamado de Jesus ao discipulado é radical. Ele não está interessado em seguidores casuais ou admiradores distantes. Ele convida a uma entrega total, a um compromisso completo. Este caminho não é fácil. Envolve negação, cruz e seguimento fiel. Mas é o único caminho para a vida verdadeira, para a alegria completa, para o propósito eterno. A escolha está à nossa frente hoje: viveremos para nós mesmos e perderemos tudo, ou nos entregaremos a Cristo, e ganharemos o que realmente importa. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Que possamos escolher sabiamente, com os olhos fixos não apenas nos desafios do presente, mas na glória que está por vir. Oremos. Pai Celestial, dá-nos coragem para negar a nós mesmos, sabedoria para tomar nossa cruz diariamente, e determinação para seguir fielmente os passos de Cristo. Que ao perdermos nossa vida por amor a Ti, encontremos o verdadeiro significado da nossa existência. Ajuda-nos a valorizar o eterno acima do temporário, lembrando sempre que o caminho da cruz leva à glória da ressurreição. Em nome de Jesus, que nos mostrou este caminho com seu próprio sangue. Amém. Que o Senhor continue abençoando sua caminhada. Até nosso próximo encontro. Em Cristo. Haroldo Pontes.